Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gauchada de todas as querências, estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje vamos continuar com a nossa oficina de nós de lenço, faz parte dos usos e costumes do gaúcho, e temos aqui o costado, a capatazia do peão Gustavo. Dê seu o de casa, Gustavo. Buenas gauchada amiga. Então continuaremos com as oficinas de nós de lenços, apresentando aqueles nós de lenços mais utilizados, mais usados pela nossa gauchada. O lenço farrapo acabou por fazer parte do nosso pavilhão, quando em 1891, na Constituição Castilhista, os republicanos costuraram o lenço farrapo no centro da bandeira retangular com as cores do pavilhão farroupilha, que foi transformado então em símbolo do novo Estado. Vamos falar também agora dos lenços da Revolução Federalista. Lá por 1893, enfrentaram-se os maragatos, né, que eram lenços encarnados, lenços vermelhos, que eram os federalistas, e os pica-paus, que eram os republicanos, né? O cap dos oficiais tinha a pala fina e parecia o pássaro pica-pau. Como o Partido Republicano era positivista da doutrina do Augusto Conte, houve uma tentativa de que os pica-paus usassem gravata verde e lenço verde no bolso do casaco. E na campanha que os gaúchos pilchados usassem então o lenço verde no pescoço. Mas a ideia não deu certo e os republicanos acabaram adotando o lenço de cor branca. A Constituição lá do Júlio de Castilho, né, foi aprovada em 1891, ele foi nomeado o presidente do Estado. 4 meses depois foi deposto pela sua intransigência em conservar a pureza de suas ideias. E uma junta provisória assumiu o governo por 7 meses, era o tal do governicho. E o Júlio de Castilho assume o poder em seguida e passa a agir com rigor contra os seus oposicionistas, um verdadeiro regime de terror. Em 3 anos houve 16 presidentes e Silveira Martins lidera um movimento contrário, tendo como chefe militar Gumercindo Saraiva, e estoura a famosa Guerra Suja. Degolou-se 10 mil gaúchos nessa empreitada, e Gumercindo era maragato, mas por pertencer ao Partido Branco do Uruguai, usava um lenço branco. A Revolução Libertadora, que logo em seguida foi em 1923, também pelharam maragatos, né, com o lenço encarnado de Assis Brasil, e os chimangos, do Borges de Medeiros, o lenço branco. Foi um conflito que envolveu as elites rurais do Rio Grande do Sul. Os libertadores agiam buscando o fim da era Borges de Medeiros, que já perpetuava no poder por mais de 30 anos, né, através de uma máquina de eleição fraudulenta. Essa revolução foi menos violenta que em 93, tá? E se tem notícia aí na história, né, da peleia da perseguição do Flores da Cunha a Honório Lemes, né, o Leão do Caverá. E aí, com a chegada da Revolução de 30, logo em seguida, os maragatos e chimangos acabaram se unindo. Tá? Nós tínhamos naquele tempo a política do café com leite, né, com corrupção e fraudes. E o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, republicano, atou um lenço vermelho no pescoço e, acompanhado de muitos gaúchos, rumou para o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, para depor o governo de Washington Luiz. Foi ali que ele uniu os gaúchos separados pelas convicções políticas do branco e do vermelho. Os Vargas, lá de São Borja, eram republicanos, lenço branco, e os Dornelles eram federalistas, lenço encarnado. E desde 48, os tradicionalistas usam um lenço no pescoço sem os rancores do passado. E nas missas crioulas amarra-se um lenço branco e um lenço vermelho na cruz sagrada, para simbolizar a união dos gaúchos, para que nenhum rio-grandense derrame mais o seu sangue
tá? Por causa de ideais políticos ou de ideias políticas. Bom, o lenço na pilcha gaúcha, tá? Ele foi oficializado lá em 48 com a fundação do 35 CTG. Naquele tempo as prendas usavam o lenço no pescoço, também ou sobre os ombros, mas com o regulamento da indumentária a prenda deixou de usar o lenço, tá? Que foi abolido, né? Dentro do regulamento das pilchas gaúchas. E sabe-se que também a indumentária da prenda ela não é histórica, é uma criação do movimento. Bom, o lenço pode ser usado como um passador ou uma presilha em forma de anel, muitas vezes até a própria aliança, né, do chiru, para prender o lenço. Os passadores podem ser feitos de chifre, de osso da canela do avestruz, ou de metal, ou de couro, pode ser feito também de ouro ou de prata. As cores permitidas são o vermelho, o branco, a cor azul, a cor verde, a cor amarela e o carijó. Também podemos dizer que o carijó é uma invenção aqui do gaúcho serrano, né, que é esse lenço que eu estou usando aqui, é um carijó vermelho e branco. Em relação ao lenço do gaúcho, é importante que se diga, há muitos gaúchos que usam lenços de pequeno tamanho, com muitas estampas, tá? E normalmente se diz que estão usando fitas mimosas no pescoço. O lenço tem um tamanho, tá? Ele é um pano quadrado, né, pelo menos que tenha 1 metro quadrado, tá? Para que ele possa permitir que se faça um nó, se use um passador, tá? E normalmente o lenço do gaúcho ele não tem estampa nenhuma. Então esses lenços com estampa não são tradicionais. Em relação às cores dos lenços, a cor branca então identifica os chimangos, a cor vermelha os maragatos, né, ou federalistas, a cor verde os pica-paus, também republicanos, o carijó é apolítico, podemos ter carijó branco e vermelho, branco ou verde, branco ou azul. Também temos o carijó na cor bege. Também temos o lenço preto, que é usado somente em caso de luto. Bueno, gauchada, vamos então à oficina de nós de lenços, com o costado do peão Gustavo. O primeiro deles é o nó comum, simples, tradicional, tá? O chimango. Era usado pelos governistas, né? Os chimangos ou pica-paus, que lutaram nas revoluções de 1893 e de 23 contra os maragatos, né? Ou federalistas. É um nó bem simples de se fazer, muito usado pela gauchada. O segundo nó mais usado também pela gauchada é o nó rapadura, também chamado de nó quadrado, ou então 4 cantos ou maragato. Disse que é o nó que o Assis Brasil utilizava. Representava também, né, isso é mais para os maragatos ali de 1923, né, na Revolução também chamada de Revolução Libertadora. O terceiro nó, muito usado pela gauchada, é o nó pachola, o nó de briga, ou então o nó de ginete. Ele é semelhante ao nó comum, e a vantagem do mesmo é a facilidade de soltá-lo em caso de necessidade. Em outros tempos, permitia ao peão retirá-lo de forma rápida do pescoço e usar o lenço em defesa contra as armas brancas, ou contra algum golpe traiçoeiro na tentativa de enforcá-lo com o próprio lenço. Em verdade, é um nó para momentos de alegria, podendo ser usado em todas as cores. Outro nó muito usado também pela gauchada é o saco de touro, também chamado de 3 galhos, tá? Ou então amizade. Esse nó disse que foi inventado pelo nosso pioneiro Paixão Cortes. E ele é um nó que permite a regulagem do seu tamanho, através da movimentação ali no comprimento, né, do próprio lenço. Saco de touro, amizade ou 3 galhos. O próximo nó é o nó soledade, papagaio ou triangular.
É um nó muito usado na região do Planalto e fronteira do Rio Grande do Sul. Pode ser usado em qualquer cor. Esse nó também é conhecido como coração de potro, né, por alguns gaúchos aí na região da Serra. Nó farroupilha ou republicano. Este nó é muito representativo para os gaúchos, pois recorda os farrapos de 35. Aconselha-se usar nas cores vermelho e carijó da mesma cor. Pode ser usado dobrado ou solto às costas, mas com tope no peito. O próximo nó é o nó João Ribeiro. Nos tempos das revoluções, e não se sabe qual delas, havia um estancieiro ou fazendeiro, como queiram, na região serrana, talvez Planalto, que adotou este tipo de nó. Todos os seus peões também o usavam. Peleou em várias contendas e os seus milicianos, peões de lida, eram identificados pelo nó que o próprio patrão usava. Originalmente, o nó era feito no lenço branco, mas nada que diga que o tal caudilho era chimango. Assobia o vento pelos corredores, fazendo tinir os arames dos alambrados, que o tal João Ribeiro era muito valente, e mais valente ainda os seus peões. Portanto, usar este nó é sinal de que o vivente tem este qualificativo. Nó namorados. É um nó alegre e usado pelos solteiros, principalmente. A forma como o nó se apresenta dá informações às prendas, ou especificamente a uma prenda, qual é a situação do peão galanteador. Se aberto, significa que o peão está livre e desimpedido. A meio termo, interessado, querendão. E quando fechado, com os dois nós juntos, está totalmente apaixonado. Por ser um nó alegre, não deve ser usado na cor preta. Nó duplo ou dois corações. É uma variação originária do nó namorados. Bueno, gauchada, nós vimos no primeiro bloco desse programa, desse Prosa de Galpão, a origem do lenço de pescoço. Falamos também sobre os tipos de nós usados pelos gaúchos. Falamos da simbologia das cores representativas dos partidos políticos. Falamos dos maragatos, falamos dos chimangos, falamos dos pica-paus. E também, na segunda parte do nosso programa, fizemos a continuação da oficina de nós de lenço, representando os nós mais usados pelos nossos gaúchos nos dias de hoje. Domingo que vem, te espero nesse canal para mais um Prosa de Galpão na Bitcom TV. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.